Olá, bom dia de novo. Estou aqui no Recanto das Nascentes. Tive que olhar lá para ver que esse é o nome certo, não falar besteira, né? E vou falar hoje sobre uma coisa que é bem comum da gente ficar pensando em alguns momentos, né? Por que a vida profissional às vezes é difícil, pouco produtiva e pesada, né? Muitas vezes, né? E quando isso acontece é mau sinal, né? Porque significa que algo não está bom, né? É que nem dor, né? O corpo, quando mostra a dor, é porque tem um problema ou alguma coisa que não está bem. Pode não ser um problema, pode ser uma dificuldade. E na vida profissional é muito parecido, né? Quando as coisas ficam difíceis, né? Pesadas, pouco produtivas, aí é porque tem alguma dificuldade nossa ou algum problema mais sério, né? Eu me lembro que quando eu era jovenzinho, né, garotinho, 5, 10 anos por aí, meu pai comprou lá um daqueles brinquedos de engenheiro eletrônico e tal. E meu pai gostava de eletrônica, bem na época das válvulas ainda, né? Mas já tinha bastante coisa eletrônica, né? E ele queria que eu seguisse essa carreira de alguma maneira, tanto que em algum momento eu acabei fazendo curso de eletrônica e a minha vida profissional foi desenvolvendo por ali. Mas isso às vezes, né, o jeito que a vida nos leva, né, o agente sendo levado, às vezes cria situações que fazem com que a vida fique mais difícil profissionalmente, né? E se a gente não se adapta muito, ela fica pouco produtiva mesmo. Porque a produção depende da vontade que a gente tem, né? Da energia, né? E se falta essa energia, não tem produção, né? E eu acho que tem muitas coisas que podem oferecer uma diferença, né? Primeiro é a gente perguntar. Eu tenho feito muitas perguntas, né? A mim mesmo e até nos vídeos aqui, né? Então a primeira pergunta é assim: puxa, será que eu estou no business certo? Porque às vezes o tipo de negócio não é tão bom, ou tem situações que a gente não gosta, às vezes numa empresa, mas né, o tipo de serviço é legal, mas não naquela empresa, porque faz coisas que você não gostaria de fazer, por exemplo. Então a gente começa, quando tem essas situações, a sofrer. E às vezes o sofrimento não é pouco, depende da situação, né? Mas tem condições da gente reverter isso com a ajuda dos outros e se perguntando o que está acontecendo, né? Se eu não estou satisfeito por algum motivo, ou não estou ganhando o dinheiro que eu gostaria de ganhar, eu preciso achar aquilo que me dê mais felicidade e me traga mais prosperidade. E não tem fim, né? Eu estou aposentado, por exemplo, e estou aqui há 2 anos enfiando a cabeça no day trade noite e dia para aprender um mercado que eu nunca tinha aprendido. E estou gostando, é sofrimento inicial, mas estou gostando. Perdi dinheiro, perdi. Estou ganhando, estou ganhando. Então, como tudo na vida, ganhar e perder é uma soma, né? Você precisa ter o equilíbrio disso mais positivo, porque perder a gente sempre vai perder. E perder significa às vezes você está num trabalho que não está gostando, e sair, às vezes a gente sai até numa situação não tão boa, né? Não pronto para sair ainda. Isso é outra questão, né? Às vezes a gente tem que se preparar para sair, né? Hoje em dia os jovens têm feito uma coisa que me intriga, né? Que no passado as pessoas não faziam muito, ou seja, as pessoas entravam numa faculdade para fazer um tipo de matéria, né? E aprender uma profissão ali, e normalmente ia até o fim, né? Mesmo não gostando. Hoje em dia não, primeiro ano não está muito bom, eles travam. Significa que existe uma evolução aí do ponto de vista do que a gente, como que a gente reage, né, com as dificuldades que a gente enfrenta. E se a gente não tá penoso aquilo, é porque tem alguma coisa errada. Então é bom mudar mesmo. Vai sofrer, vai perder dinheiro, vai. É um investimento, se é que é possível, né? Claro, nem todo mundo às vezes tem o dinheiro suficiente para sair de um lugar e entrar em outro, mas tem recursos, né? Aprendizado aí que a gente pode ter. Então a primeira coisa que eu penso é assim: primeira coisa, se está difícil, penoso, né, improdutivo, com pouca produção, tem alguma coisa errada, se pergunte. Segundo tem solução.
A solução pode ser no mesmo caminho? Pode. Depende de aprendizado, depende de ajuda, depende de mudanças significativas. Eu faço consultoria de gestão. Volta e meia a gente propõe uma mudança significativa e o dono da empresa não quer. E ele está perdendo, está com dificuldade, está com problemas. E a gente sabe que o mundo está mudando e a gente tem que mudar a maneira com que a gente faz as coisas. Por exemplo, hoje em dia quem não faz marketing vai sofrer. Ah, mas qual é o marketing? Tem N situações aí. Você pode não estar sabendo fazer. Então, às vezes precisa chamar os estagiários, não, os universitários, com os estagiários trabalhando, porque senão não funciona a coisa, não. Não, brincadeira à parte, todo mundo trabalha, mas cada um tem uma situação que ele se envolve mais ou menos, que é mais mental ou mais braçal. Eu vindo para cá, eu vi um senhor não era muito velho não, devia ter uns 35, 40 anos, ali ajoelhado, fazendo o jardim de uma pessoa lá. E você nota que a pessoa tem todo o carinho de fazer, que ele gosta de fazer aquilo. A gente percebe a maneira com que usa o corte, né, da tesoura, como a pessoa escrafuncha o chão ali, tirando e vê o resultado, né, do trabalho que ele já fez ali. Então significa que ele tem prazer por aquilo. E aquilo eu já vi ele fazendo outras vezes, então a princípio ele está tendo um bom resultado e está pelo menos pagando as contas, que é o que mais interessa, né? Pelo menos pagar as contas para depois ter condições de comprar mais coisas, de ajudar os filhos e tudo mais. Então lá, a primeira coisa é se perguntar o que está acontecendo, a segunda tem solução, a terceira é como que eu vou fazer isso, né? Começar a dar prazos para a gente fazer. Eu, por exemplo, quando entrei no negócio de day trade, eu entrei com prazo de 6 meses e depois descobri que não dá. É um mercado tão diferente que eu não conhecia, então o período é maior. Então você tem que realinhar as expectativas, né? E isso é fundamental, essas perguntas voltarem volta e meia, para a gente saber se tem que fazer mais mudanças ou não. E a última coisa que eu poderia dizer sobre isso é assim, se a gente não está assim alegre, num nível bom, né, de ter uma certa felicidade no que está fazendo, cuidado, porque isso pode trazer a médio prazo doenças que a gente sabe que acontece. Hoje em dia é mais ainda, a gente está ficando cada vez mais mental, né? Então a depressão e as dificuldades mentais, emocionais, elas aparecem com frequência quando as coisas não estão bem. O corpo é fundamental de estar bem e a cabeça também. E isso impacta não só a própria pessoa, mas a família e a empresa que ela está ajudando ou que ela está criando. É isso, meus amigos. Boa tarde a todo mundo nessa maravilha de natureza aqui que tem me ajudado a me inspirar um pouco no dia a dia. Um abraço.